Meus queridos obreiros, consagrandos ao ministério presbiteral, ao ministério diaconal, vocês estão diante da igreja, do ministério e, sobretudo, da presença do nosso Deus. Vocês estão sendo indicados para esses dois ministérios, tanto o diaconal como o presbiteral, pelos pastores, mas quero vos fazer cientes de que, antes que a igreja observasse o trabalho de vocês, antes que os pastores indicaram vocês para a consagração, eu posso crer, Deus já havia vocacionado cada um de vocês. Porque a vocação vem de Deus. É Deus quem chama, é Deus quem vocaciona. Ninguém queira usurpar o lugar de Deus, porque Ele é soberano. Aqui nenhum pastor é pastor por opção. Não fizemos aqui opção para sermos pastor. Quem nos chamou, quem nos vocacionou foi Deus nosso Senhor. E Jesus Cristo, Ele disse: rogai ao Senhor da seara que envie obreiros ou ceifeiros. Então é Ele quem envia, é Ele quem vocaciona, é Ele quem chama. Eu creio que cada um dos senhores recebeu a vocação de Deus para este ministério. Mas antes, não me tenha como pastor duro, rígido, exigente, não. Mas eu creio que cada um dos senhores tem consigo um exemplar da Bíblia. Me mostra aí, por favor. É este livro aqui, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. E é nesta palavra que nós estamos firmados. É nesta palavra que nós cremos ser a palavra de Deus. Pelo que Deus disse a Josué: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Tenha cuidado em fazer tudo quanto nele está escrito, porque assim você fará prosperar os teus caminhos. Então é este livro a palavra de Deus. E por ser assembleianos, gozando da confiança da Assembleia de Deus, e quando eu falo da Assembleia de Deus, não estou falando de uma Assembleia de Deus genérica ou pirata. Eu estou falando aqui da Assembleia de Deus genuína, da Assembleia de Deus verdadeira, da Assembleia de Deus que tem origens, da Assembleia de Deus que tem doutrina, da Assembleia de Deus que ainda prega o Evangelho de Jesus Cristo. Estou falando da Assembleia de Deus, que Deus está presente e seu Filho Jesus continua batizando com o Espírito Santo e dando dons espirituais. Aleluia.
Então, por ser assembleano, cada um deve ter consigo a harpa cristã. Levanta sua harpa cristã para eu ver aí. Se você não tiver harpa cristã, eu vou mandar você sair agora daí. Cadê? Mostra aí. Muito bem, está certo. Uns tem na Bíblia, né? Já viu o encarte da harpa? Está certo, tá bom. Certo. Agora, antes de fazer a leitura e fazer uma ministração rápida para vocês, até porque a hora não permite, eu digo para vocês: vocês já têm o estatuto da igreja, da IADER? Se não tem, procure adquiri-lo o mais rápido possível. Esse é o nosso estatuto, Estatuto da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado do Rio Grande do Norte. Tenha consigo um exemplar do estatuto da nossa igreja. Enquanto instituição, nós estamos aqui regidos por esse estatuto. Tá certo? Número 4. Procure adquirir a nossa declaração de fé. Eu dou graças a Deus, irmãos, porque uma comissão foi separada para a elaboração desta declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil. E aqui está o resumo das doutrinas fundamentais, naquilo que nós cremos, naquilo que Deus falou na sua palavra. Está aqui a declaração de fé. Adquira e traga sempre consigo. Leia, releia e procure entender em profundidade o que nos diz a nossa declaração de fé. Tem, na verdade, a nossa declaração de fé cerca de 24 capítulos, que trata sobre as Sagradas Escrituras, Deus, a Trindade, a identidade do Senhor Jesus, as obras de Cristo, o Espírito Santo, sobre o homem, as criaturas espirituais, que precisamos entender isso também, o pecado e suas consequências. Você vai exercer seu diaconato, você vai exercer seu presbiterato, e precisam exatamente conhecer essas doutrinas fundamentais sobre a salvação, sobre a igreja, o que é igreja, o que é ser igreja, batismo em águas, Santa Ceia ou a Ceia do Senhor, a forma de governo da igreja, sobre a verdadeira adoração, sobre a igreja e o Estado. Precisamos entender isso à luz da palavra de Deus, sobre a lei moral, a lei cerimonial, a lei civil, sobre os 10 mandamentos, o batismo no Espírito Santo, que muita gente está pensando aí que é emoção, é pular, é gritar. Não é nada disso. Sobre os dons espirituais, cura divina, a segunda vinda de Cristo, sobre o mundo vindouro, sobre a família, enfim, se constituem as doutrinas fundamentais, aquilo que nós cremos, tudo está fundamentado na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Então adquira a declaração de fé das Assembleias de Deus e tenha consigo um exemplar, não somente para colocar na sua estante, mas para você ler, estudar em profundidade essas doutrinas que são fundamentais para cada um de nós. Também vai aqui minha palavra, que vocês sejam alunos frequentes
alunos assíduos à escola bíblica dominical. Não se admite um obreiro, uma liderança da nossa igreja que não frequente, não seja aluno ou professor da escola bíblica dominical. Vá à escola dominical, tanto para ensinar como para aprender também, porque ninguém sabe tudo, só há um que sabe tudo, esse chama-se Deus. Nós precisamos aprender uns com os outros, isso é muito importante, e de sorte que venham com frequência aos cultos de doutrina. Os cultos de doutrina. Venham aprender toda sexta-feira, aqui no estado do Rio Grande do Norte, em cada igreja nossa, filial da IADER, nós temos culto de doutrina, culto de ensino da palavra de Deus. Venha aprender. Ninguém nasce aprendido. E ninguém morre sabendo tudo. Então é bom aprender. E isso vai gerando em nós conhecimento, vai gerando em nós maturidade. E com isso nós vamos crescendo. E seja Deus louvado por todas as coisas. Aos nossos queridos candidatos ao ministério presbiteral da nossa igreja, abra sua Bíblia aí comigo agora. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 1. Diz assim: esta é uma palavra fiel. É uma palavra fiel. A palavra de Deus, ela é fiel e digna de toda aceitação. É uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, ou seja, o presbiterato da igreja, excelente obra deseja. Vocês estão vendo? Não é posição, não é status, é obra. Obra é serviço. É para servir. Ninguém no ministério, por mais alto que seja a sua posição, pode calçar um sapato com salto alto, nem andar de nariz empinado. Não. Porque Deus resiste ao orgulhoso, mas dá graça ao humilde. Excelente obra, serviço, deseja. Convém, pois, que o bispo, o presbítero ou o ancião, vai depender muito da tradução que você vai encontrar, seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa ou família, terá cuidado da igreja de Deus? Eis a pergunta. Se alguém não cuida da sua esposa, não cuida de seus filhos, que é a sua primeira congregação, terá cuidado da igreja de Deus? Porque o presbítero, ele é um pastor em potencial, deve estar ao lado do seu pastor, como auxiliar dele. Na ausência do seu pastor, ele assume, muitas das vezes.
e a confiança que lhe é entregue, até como dirigente de congregação, assume uma função pastoral, e se não cuida bem da sua esposa, não cuida bem de seus filhos, como vai cuidar da igreja de Deus? Porque o exemplo tem que partir de casa, tem que partir de casa, da família. Se ele deseja o episcopado, excelente obra deseja. Se é vocacionado por Deus, tem que ter todas essas qualificações. Eu não posso admitir, companheiros, que as esposas de vocês estejam aí, cabelos cortados. Que é isso, pastor? Sim, a Bíblia diz que é honroso a mulher ter cabelos compridos, sim ou não? É verdade. Maquiadas, cara toda pintada, com argolas nas orelhas, um corrente pendurado no pescoço, ainda está acorrentada, viu? Se não tem cuidado da esposa, nem dos filhos, tampouco terá cuidado da igreja de Deus. É isso que a Bíblia Sagrada diz. Ter cuidado da roupa, como é que a esposa está se vestindo, como é que as filhas estão se vestindo, como é que os meninos estão se vestindo. Tem que ser um exemplo. E deixe-me dizer uma coisa muito séria para vocês aqui esta noite. Se nós tivéssemos mais espaços aqui, e as esposas de vocês estivessem aqui também, se alguma delas estivesse com a saia ou o vestido acima do joelho, eu não consagraria você hoje à noite. Porque se você permite que sua esposa, suas filhas, seus filhos andem desse jeito, você vai deixar a congregação de qualquer maneira aí. E Deus não consente nisso. Nós somos igreja, somos um povo diferente. Aleluia! Eu não sei se eu já disse aqui para vocês, mas eu vou repetir. Eu estava nos Estados Unidos, estava num shopping, e passou uma senhora, mais ou menos com seus 35, 40 anos. E eu disse ao companheiro que estava ao lado, disse, aquela mulher é crente, é evangélica. Ele olhou assim para mim e disse, e é mais da Assembleia de Deus. Meus irmãos, enquanto eu estava comprando, ele saiu de perto de mim, pois não foi ter com a mulher. Chegou lá e disse, a senhora é crente? Ela disse, graças a Deus. E a senhora é de qual igreja? Da Assembleia de Deus. Sabe por quê? Porque uma assembleiana puro sangue, aonde ela chega, todo mundo conhece. Porque essa moda evangélica hoje por aí, irmãos, que faz vergonha. Ninguém mais sabe se é crente ou se não é mais. Tem delas que vestem um vestido tão colado no corpo que não tem nem condições de se ajoelhar na hora que chega no culto. Isso é uma vergonha. Se você quer imitar o mundo, fique no mundo, mas saiba que aqui é igreja, aqui é povo de Deus. Aqui tem ensino, aqui tem palavra. E eu posso me lembrar, pastores, no reinado Pérsia, Amã era um inimigo do povo de Deus. E ele chega para o rei e diz, ó rei, há um povo do teu reino, cujas leis e costumes são diferentes de todos os demais povos. Deixe-me dizer para vocês, há um povo na terra, há um povo entre as nações,
cujas leis e costumes são diferentes de todos os demais povos. Tem que cortar o cabelo como homem, tem que se vestir como homem, tem que falar como homem, tem que se vestir como mulher santa, tem que andar como mulher santa, tem que se vestir como mulher santa. Aonde você chegar, a glória de Deus deve refletir na sua vida. Isso parece ser muito duro, parece ser muito pesado, mas eu estou fazendo aqui alusão a um povo que conhece a palavra. Que não seja neófito, ou seja, novo convertido, inexperiente, para quem soberbecendo-se ou tornando-se orgulhoso. Olha, por mais que você cresça no ministério, saiba de uma coisa, que você é servo. É servo. Ah, pastor, eu fui consagrado, agora sou presbítero. Saiba que você é servo. Ah, mas veio o rodízio, o pastor Miranda me colocou agora numa congregação de médio porte, agora eu estou maior. Você é servo. Por mais que você cresça, por mais que Deus lhe abençoe, saiba de uma coisa, que você é pequeno e grande é Ele, é o Senhor. Para que não caia na condenação do diabo, e a condenação do diabo foi o orgulho. Foi o orgulho, e eu repito aqui o que já disse. A Bíblia diz que Deus resiste ao orgulhoso, mas dá graça ao humilde. E tem uma coisa, a soberba precede o quê? A queda. Precede a queda. Muito cuidado, tenha cuidado, seja vigilante. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora. Bom testemunho, ou seja, reputação. O que é que sua esposa diz de você? O que é que seus filhos dizem de você? O que é que a igreja diz de você? O que é que o ministério local diz de você? E agora vou mais longe. O que é que o mundo, o que é que a sociedade diz de você? Eu não vendo aquele crente, porque ele só paga a primeira parcela e nunca mais vem aqui. Velhaco, enganador. Muito cuidado com isso. Paulo é muito categórico em dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Reflete a glória de Cristo no seu viver. Deixa a glória de Cristo refletir no seu ministério. Aleluia. E a partir dessa consagração, saibam os senhores, que vocês vão dar início à oficialização dos atos litúrgicos da nossa igreja. Vocês vão celebrar a Santa Ceia, vocês vão ungir com óleo, vocês vão celebrar cerimônias, seja de casamento, seja fúnebre. Reconheça exatamente a honra que Deus está dando a vocês e o ministério também. Tenha sempre isto em mente. E muito cuidado com as tentações. Sabe por quê? Porque mais tarde pode surgir uma denominação dizendo: ah, rapaz, você é presbítero lá da igreja, venha para cá que eu consagro a você aqui pastor. E tem muita gente caindo nessa armadilha. Tem muita gente caindo nessa arapuca de Satanás. Mas você tem tudo para não cair. Olha o que é que o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quem tem a palavra de Deus tem luz. Anda seguro. Jesus Cristo disse: olha, quem anda de noite tropeça,
Mas quem anda de dia, tropeça não. Nós não somos das trevas, nós somos da luz. Senhores, consagramos ao santo diaconato da igreja. Ouçam-me agora, por favor. Convém também, da mesma sorte, versículo 8, da mesma sorte os diáconos. Diáconos são homens separados para um serviço especial. O diaconato no Novo Testamento teve início lá em Jerusalém, quando houve uma necessidade da igreja por ter crescido e se multiplicado. E ali foram separados 7 homens para o diaconato. Os diáconos sejam honestos. Eu não vou entrar em detalhes por causa da hora, senão eu ia ficar aqui até de madrugada com vocês. Confesso para vocês, meu desejo é ficar aqui até de madrugada aqui. E eu creio que nenhum dos senhores irão cair, nem tampouco vai dar cochilo, porque o Espírito de Deus estará aqui neste lugar. Aleluia. Lembram-se de Esdras? Começou a ler o livro da lei de madrugada e foi até meio-dia. E o povo estava atento à leitura da lei de Deus. Mas não vou fazer isso com vocês não. Os diáconos, sejam honestos, não de língua dobre, seja homem de uma só palavra. Esse negócio de na frente do pastor dizer uma coisa e por trás outra, isso é coisa do diabo. O diabo é mentiroso e pai da mentira. Ele é que usa de falsidade. O diácono deve ser uma pessoa de sim, sim, não, não, conforme ensinou o Senhor Jesus. Não dá a muito vinho, e repito, como o saudoso pastor João Batista, nem a pouco. Bebida embriagante, que tira o juízo do homem e o leva à loucura. Tem uns pastores modernos por aí, uns evangélicos e modernos também por aí, que quando vão fazer a feira, tem que colocar lá uma caixa de vinho embriagante até. Outros acham que deve tomar um copinho de cerveja, não tem nada a ver, não é para embriagar. O que a Bíblia diz? Que um abismo chama outro. Começa assim. O que mais, Paulo? Não cobiçoso de torpe ganância, se conforme com aquilo que Deus tem lhe dado. Não queira invejar o dinheiro do outro, o carro do outro, o sapato do outro, nem o paletó, nem a gravata. Agradeça a Deus pelo que você tem. Quando você agradece a Deus pelo que você tem, você não fica cobiçando nada dos outros. Tem gente que é muito inclinado a só pensar em dinheiro, só fala em dinheiro, quer dinheiro a todo custo. Mas dinheiro, diz Paulo, que o amor a ele é a raiz de todos os males. Dinheiro em si não é mal, é bom para você dar o dízimo, para você dar a sua oferta, para você investir na obra missionária, para você fazer a obra de Deus, sustentar a sua família, comprar a comida, a roupa, o calçado, enfim, suprir as necessidades. Mas tem gente aí com a mão tão fechada, é gente tão avarenta, que não se conforma, é pedindo dinheiro. Quando o pastor pede para ele fazer um trabalho na igreja, ele pergunta logo quanto é que vai ganhar, quanto é que a igreja vai dar. Meus irmãos, diáconos, vocês vão receber a imposição das mãos do ministério logo mais. Saiba de uma coisa, como disse o patriarca Jó: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E Paulo diz, escrevendo a Timóteo,
que nada trouxemos para este mundo e dele nada levaremos. Tendo sustento e com que vos cobrir, estejais com isso contentes. Não fique olhando para a vida dos outros, cobiçando. Não, você não foi chamado para isso. Guardando o mistério da fé, o mistério que outrora esteve oculto e que agora foi revelado por Jesus, na fé que temos nele, em uma pura consciência, e também estes sejam primeiro provados. Os senhores estão aqui, vão ser consagrados ao diaconato esta noite, porque primeiro foram provados. Passaram 3 anos, segundo o nosso estatuto. Os senhores passaram 3 anos como auxiliares do trabalho. 3 anos como auxiliar do trabalho. E é por essa razão que esta noite vocês estão recebendo a imposição das mãos do ministério para serem consagrados ao diaconato da igreja. O que mais? Depois sirvam se forem irrepreensíveis. Servir com alegria. É o Salmo 100, parte A do versículo 2. Servir ao Senhor com alegria. Servir ao Senhor com temor e tremor. É isso que a Bíblia diz. E também estes sejam primeiro provados, sirvam se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres dos diáconos. Atenção, minhas irmãs. Atenção, minhas irmãs, mulheres dos presbíteros também. E as mulheres, outras versões dizem as esposas. Há algumas versões aí e algumas interpretações que nós não podemos aceitar. Da mesma sorte, as mulheres ou as esposas sejam honestas, não maldizentes. Ouçam, minhas irmãs, sóbrias, fiéis em tudo. Ajude seu marido. Ele foi levantado por Deus para uma missão nobre, servir como diácono na igreja. Seja um suporte para ele, ajude-o no seu ministério, ore por ele, dê bom exemplo, seja fiel, modesta, sóbria. Os diáconos sejam marido de uma mulher. Essa é a mesma recomendação que Paulo faz para os presbíteros. Não se admite um diácono divorciado, nem um presbítero divorciado. Hoje está muito em moda. Se casa, passa a lua de mel, depois abusa, não quer mais, marcha para o divórcio, se casa com outro. Já conheço aí no Brasil pastores que já vão aí com a 3ª mulher. Daqui a pouco chega a 4ª, a 5ª. Deixe-me dizer para vocês que estes obreiros estão todos desviados. Se desviaram. O que é que a Bíblia diz? Você é casado, meu irmão, você é casada, minha irmã. Pois bem, o que é que a Bíblia diz? Aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Foi Deus quem uniu vocês pelos laços sagrados do matrimônio. Mantenham esta consciência e governe bem a seus filhos, suas próprias casas ou famílias, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição, está escrito, e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Não está dizendo aqui a palavra de Deus que serve bem como diácono já vai ser já um presbítero. Não é isso. Porque eu digo para vocês, um diácono honrado, aprovado por Deus, ele goza de extrema confiança da igreja, goza de muita confiança do seu pastor e do ministério. Eu gostaria de me estender até a madrugada, como fez Paulo lá em Troa, mas já vou encerrar. Convido a igreja para ficar em pé. Fique em pé.